Quinta-feira, 29 de junho. Ouça a mensagem, irmãos. O texto bíblico é Lucas, capítulo 8, e o verso 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A palavra irmãos ocorre nas Escrituras centenas de vezes, usada basicamente com 3 sentidos. Algumas vezes é uma referência aos filhos de um mesmo casal, ou pelo menos àqueles que têm um dos pais em comum. Lázaro, Maria e Marta são um exemplo. Irmãos são também aqueles que pertencem ao mesmo povo, com laços de sangue. Por isso, na carta aos Romanos, Paulo declara: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Romanos capítulo 9, versos 2 e 3. A expressão irmãos pode ser também uma referência aos que creem em Cristo e seguem seus ensinos. Um bom exemplo se encontra no livro de Atos. Naqueles dias, diz a Bíblia, Pedro se levantou no meio dos irmãos e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Atos capítulo 1, versos 15 e 16. Também Paulo, escrevendo aos Colossenses, os chama de irmãos em Cristo, em Colossenses 1, 2. Certa vez, Jesus explicou quem são seus irmãos. Dirigindo-se aos ouvintes, ele perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Mateus capítulo 12, versos 48 a 50. Assim, todos nós que aceitamos o Evangelho, temos o mesmo Pai e somos irmãos de Cristo. Veja em Mateus capítulo 6, verso 9 e em Hebreus capítulo 2, verso 11. Somos também irmãos uns dos outros. Mateus 23, verso 8. Isso mostra o tipo de relacionamento que deve haver entre nós. Deus espera que amemos uns aos outros e que por essa razão sirvamos uns aos outros e levemos as cargas uns dos outros, ajudando a suprir as necessidades como se o fizéssemos a Cristo. Como irmãos, é necessário que não nos queixemos uns dos outros, nem falemos mal uns dos outros. Tiago 5, verso 9 e Tiago 4, verso 11. Jamais sejamos pedra de tropeço para quem quer que seja. Antes, encorajemos uns aos outros em nossa jornada em direção ao reino de Deus. Quando houver qualquer desavença entre nós, vamos corrigir com brandura e com disposição de perdoar até 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for pedido o perdão. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados irmãos de Jesus, por aceitar a obra da Tua salvação e recebê-lo como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Assim queremos ser tratados, recebidos, acolhidos, e assim também queremos tratar, receber e acolher. Damos graças pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos feitos teus filhos e assim termos uns aos outros que também creem como nós cremos, como irmãos. É verdade que existem alguns que não têm a melhor referência de irmãos carnais, mas que mesmo assim, pelo teu Espírito, eles sejam levados a compreender este padrão do céu de relacionamento íntimo, de cumplicidade, de amor, de empatia, de dedicação. Pai Celeste, dá-nos o Espírito de Cristo e nos dá a capacidade de amar, perdoar, ajudar e viver nessa comunidade linda de amor, regida pelo Espírito Santo. Nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma gravação da Meditação Diária 2023, Maravilhoso Deus, escrita pelo pastor Emilson dos Reis e publicada pela Casa Publicadora Brasileira. A narração é de Moreira Matos, do canal Portas Abertas, com a trilha sonora da rádio Word of Truth e o auxílio técnico de Mira Matos na produção de vídeo. Conte pra gente em que lugar do Brasil e do mundo você está nos ouvindo, caso você esteja no YouTube. Deixa aí seu comentário, curta a mensagem e compartilhe o conteúdo. Contribua com o nosso projeto.
Bom dia para você.